um pouco diferente essa segunda parte. Queremos ter um tempo agora de você orar. Aleluia. Você falar palavras de gratidão, de adoração e de louvor a Deus. Porque no reino do Espírito as palavras carregam força, poder, carregam algo extraordinário. O poder de Deus passa pela palavra dele. Por isso, se você tem a palavra de Deus, você tem o poder de Deus. Amém? Vamos ter alguns minutos de adoração, de oração. Eu quero que você ore junto comigo. Não só você louve a Deus, quero que você ore, fale com Deus. Quero que você ponha teu coração na mão de Deus. Quero que você diga o quanto você precisa de Jesus na sua vida. Fique em pés. Vamos orar, vamos orar. Busque a face do Senhor, derrame tua alma. Agradeça, engrandeça, bendiga, adore. Aleluia, Jesus. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Ah, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Precisamos da tua misericórdia, Jesus. Nos ajude, Senhor. Oh, aleluia. Maravilhoso, Jesus. Adorado, bendito. Oh, Senhor Jesus. Dê-nos da tua palavra. Venha sobre nossos corações com a força do céu. Comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh, Deus glorioso, majestoso, poderoso. O Senhor é santo para sempre. O Senhor é o Deus da graça, da misericórdia, do favor sobre nossas vidas. Ah, Senhor, nós te louvamos. Temos sido, meu Deus, tão abençoados por tuas mãos. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem sido o Deus de nossas almas. O Senhor tem nos protegido das ciladas do diabo. É a tua mão que nos conduz em vitória. Meu Deus, nós confessamos a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor, necessidade da tua presença, necessidade da tua glória, necessidade da tua força, Senhor. Venha, ó Espírito da bênção,
Enche a na vida deste cidade povo do nosso no poderoso Deus, seu nome de Jesus. santo Bendito, monte. maravilhoso, glorioso. Alegria de Jesus. toda terra. Oh, aleluia! Glórias ao Deus eterno para sempre. É o Senhor em que nós temos Glórias a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Glórias a Jesus. Bendito, maravilhoso, verdadeiro Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Bendito e majestoso é o Senhor. Glórias ao Senhor para sempre. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. O Senhor é adorado neste lugar, Jesus. Ah, Senhor, Deus de misericórdia, bendito e soberano. Humilhado seja o homem, exaltado seja o Senhor. Sim, Jesus. De receber a honra e a glória, a força e o poder. Jesus, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós Te adoramos, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Obrigado, Jesus, maravilhoso. Santo e glorioso é o Senhor, hoje e sempre vai ser assim, para a glória do Senhor. Amém. Se assente por um momento, daqui a pouco a gente ora mais um pouco, né? Obrigado, Jesus. Glórias a Deus por isso. Você está sendo edificado até aqui. Amém. Tá tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Tudo certo? Na paz, na bênção. Tá entendendo, Kartoski? Então todo mundo entende, né? Se a orelhinha entendeu, todo mundo entende. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O plano perfeito de Deus é para a sua vida. Amém. O plano perfeito de Deus é para você. Mas o plano perfeito de Deus é o que Deus chama de plano perfeito para você. Não é o que você acha que é o plano perfeito. Aleluia! Porque você pode ter uma ideia do que seria o melhor para você, não é verdade? Ah, não, mas o melhor para mim agora é que eu ganhe uns 300 mil, né? Pode ser que não seja o melhor para você agora, né? Mas Deus vai te dar. Né? Assim dado, né? Não. Quem sabe você acordar amanhã, né? Ó, né? Tava orando ali, Deus mandou dar 300 mil, né? Para você, veja. Né? Ah, que maravilha, né? Então, você pode desejar ou precisar de coisas. Há um plano perfeito na mente de Deus. E você deve confiar nesse plano. Amém? Às vezes os desafios vêm para trabalhar o plano de Deus na sua vida. Nem todo desafio vem disso, mas às vezes vem para trabalhar o plano de Deus a teu respeito. Mas às vezes você desconhece isso, né, e fica lutando aí, gastando energia. Mas Deus vai te ensinando. A palavra de Deus carrega as bênçãos de Deus para a sua vida. A palavra de Deus. Por isso você vai aprender a palavra de Deus ali no Ensina Graça. Você vai estudar a Bíblia, né? Vai ver a Bíblia, vai aprender os textos.
né? Vai meditar, vai conhecer as Escrituras de uma maneira como você nunca viu. As coisas que a gente escuta muito, né, dos nossos alunos, falam, meu Deus, pastor, eu achava que conhecia. Ou como eu aprendi errado, entendi errado. Porque o que nós trabalhamos aqui é a partir da palavra, não a partir da interpretação de alguém da palavra. Alguém interpretou e escreveu, então eu uso isso para te ensinar. Não. Nós vamos na fonte. A palavra de Deus tem um autor e tem um professor. O Espírito Santo é o mestre das Escrituras. Aleluia! Ele ensina. Ele é o Espírito que ensina. O poder do Espírito é um poder que ensina a palavra de Deus para você. Então você precisa aprender com o Espírito Santo. O Espírito de Deus é indispensável para que você viva o plano e o projeto de Deus. E você precisa praticar na sua vida algo que nós ensinamos há muito tempo aqui. E você também vai aprender lá em sala de aula. Você precisa falar a linguagem da palavra de Deus, a linguagem do Espírito de Deus. Você já ouviu falar em línguas estranhas ou não? Hã? Já ouviram? Sim ou não? Línguas estranhas são linguagens espirituais, sobrenaturais. Quando você está falando em línguas, você está se comunicando com Deus de uma maneira perfeita. Diga, de uma maneira perfeita. Aleluia. Veja bem, o ser humano, ele recebeu, quando caiu no pecado, Adão e Eva, eles receberam e creram na linguagem de Satanás, a linguagem caída. O mundo, ele é influenciado por essa linguagem, por esse sentimento maligno, por essa natureza caída, pervertida. Por isso as pessoas vivem numa cultura onde elas valorizam o que não presta, o que não edifica, valorizam a morte e não a vida. Você vê jovens que se alegram pela morte, bebem, fumam, se prostituem, vivem uma vida louca, absurda, correndo risco de morte todos os dias, e eles acham isso o máximo. Você já viu que coisa mais ridícula? É a linguagem do diabo. A linguagem de Satanás é celebrar a desgraça, celebrar o que não presta, celebrar o que não vale nada, o que destrói a vida, o que torna a vida do ser humano uma coisa inútil, sem significado nenhum. Essa é uma linguagem que influencia a cultura, que influencia músicas, que influencia a criação de coisas, de arte, de vestimentos, de tudo. O comportamento humano é influenciado por essa linguagem. Mas existe uma linguagem de Deus, uma linguagem dos céus. Aleluia! E essa é a linguagem que o crente precisa falar. Amém? Então, quando o Espírito de Deus foi dado à igreja, ele trouxe com ele as línguas espirituais. A linguagem do Espírito não é apenas um idioma. Diga assim, não é uma língua, é uma linguagem. Veja, uma linguagem, ela vai além da língua, da fala. Você pode só por observar, entender o que significa aquilo. Sim ou não? Uma linguagem. Uma criança que nasce aqui, no nosso contexto, no Brasil, a língua que falamos é o português. Você pode aprender outras línguas. Nós falamos o português. Uma criança, ela aprende não só a língua portuguesa por ouvir,
por estar no meio, mas ela conhece a linguagem de comunicação desse povo daqui, da nossa cultura, do nosso modo de viver. Ele conhece além da língua. Quando você é batizado no Espírito, você recebe a linguagem do céu, não só uma língua para falar. À medida em que você pratica a linguagem do Espírito, você começa a conseguir conviver na presença de Deus. Porque você não é só falar uma língua, você tem que saber onde você está. Você pode falar inglês, por exemplo, aprender uma língua. Você chega lá no aeroporto, você está com os documentos errados. O que acontece? Volta para o Brasil. E dependendo do tipo de documento, fica preso. Você sabe falar a língua, mas você precisa conhecer a linguagem, a realidade da coisa, a cultura daquele país. Como é que procede naquele país? Não vai entrar, não. Com isso aí não entra. Ah, lá no outro entra, mas aqui não entra. Então, o Espírito de Deus capacita você a conhecer a linguagem de Deus. Não só falar a língua, o idioma. Diga assim, não basta falar o idioma. Tenho que conhecer a linguagem. Quando você conhece a linguagem de Deus, às vezes o ficar quieto fala mais do que o que você tem para dizer. Comunica mais com Deus do que contar para Ele. Aleluia! Você tem que aprender com o Espírito a se comportar. Diga assim, Deus tem um plano perfeito para mim. É outra linguagem. A linguagem das bênçãos de Deus. A linguagem do plano de Deus. Por isso, muitas pessoas só falam a língua, mas não vivem e não desfrutam o plano de Deus. A pessoa só está falando o idioma, mas não entende a linguagem de Deus. Por isso, você lê a Bíblia e você entende algo. Depois de passar algum tempo, ou você vem e começa a aprender, e você diz, meu Deus, tem nada a ver com o que eu entendi. Porque você pode conhecer a língua na qual a Bíblia foi escrita. Você precisa descobrir a linguagem dela. Quem está me entendendo? Quem está entendendo está falando a linguagem. Quem não está entendendo só fala a língua. Tem muito crente que só fala a língua. Não fala a linguagem de Deus. Aleluia. Para você desfrutar o plano perfeito de Deus, você precisa falar a linguagem de Deus. Conhecer a linguagem do jardim de Deus. A linguagem de Deus sempre vai pensar em te abençoar.
Mesmo quando você, na linguagem humana, acha que é um problema, uma maldição, uma desgraça, não. A linguagem de Deus sempre pensa o melhor sobre você. A linguagem de Deus nunca pensa o pior sobre você. Nunca pensa. A linguagem de Deus quer ir mais além do que você já está vivendo. Deus quer te levar para lugares mais profundos. Deus quer te levar para lugares maiores. Aleluia! A presença de Deus é a terra prometida. A linguagem desse mundo faz você focar na terra prometida. Aquele lugar de sucesso, quando eu alcançar aquele sucesso, quando eu alcançar o objetivo empresarial, objetivo ministerial, objetivo, aí vai ser sucesso, aí eu vou desfrutar da paz que eu estou buscando, eu vou desfrutar da bênção que eu estou buscando. Não. Tudo que você está buscando, você só vai desfrutar na companhia de Deus. O que fazia do jardim um lugar diferenciado no Éden? Era o lugar que Deus descia todos os dias. Aleluia! Deus descia, Elvis, no jardim. Deus escolheu o jardim para pôr o homem. Por quê? Porque Deus escolheu aquele lugar para descer. Todos os dias eu vou vir aqui, nesse jardim. É aqui que Adão vai estar. Aleluia. Diga assim: Deus tem um plano perfeito para mim. E esse plano é que Ele esteja presente todos os dias. Deus não quer escrever um plano sobre você, um projeto, determinar teu futuro. Dizer, tá aqui o plano, abra aí, leia, vai. Deus quer participar do plano. Deus diz, esse é o plano que eu tenho para a tua vida. Você diz, rapaz, que coisa extraordinária, meu Deus do céu, nunca imaginei isso na minha vida. Imaginou, pastor Cleber, o senhor lá no interior do Pinhão, né? Caçando passarinho. Eu imaginar, né, que um dia ia estar na presença de gente tão importante quanto nós, né? Ia viver. Alcançar coisas, nunca imaginava. Agora está indo para a América, é uma coisa impressionante, né? Falando inglês, meu Deus. O plano que Deus tinha para o pastor Kleber, quando Deus o chamou, ele não imaginava esse plano. Não sonhava, não via isso. Agora, Deus escreve o plano. E Deus diz: eu não quero só que você viva o plano. Eu quero que você me permita entrar junto nesse plano. Aleluia! Você vai, mas não vai sozinho. Deus diz: eu quero estar junto. Quando o Espírito Santo te deu a linguagem sobrenatural, é para que você conhecesse essa realidade. Você aprendesse a linguagem de Deus para que você possa andar com Ele. Você não consegue andar com Deus se você não entender a linguagem de Deus. Não consegue andar com Ele. E esse foi o grande desafio no Antigo Testamento. Porque Deus falava uma coisa, o povo entendia outra. E ainda tem muita gente assim. Deus fala algo, você entende errado.
Aleluia. Por isso, por exemplo, Deus levanta o profeta Jeremias no cativeiro da Babilônia. E ele vem para os líderes da nação de Israel e diz para eles: Deus mandou falar algo para vocês. Deus pediu para que eu revelasse o pensamento dele a respeito de vocês. E aí o povo já começou a esperar. Vem maldição. Vem o chicote, estamos lascados, somos tudo demoniados, vamos para o inferno. Aí o profeta vem e diz: o Senhor Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, de fazê-los prosperar, de dar-lhes um destino. Não está na minha mente destruí-los. O povo não conseguia entender essa linguagem. Eles ouviam o idioma, não entendiam a mensagem. Diga assim: Deus me ama. E Ele é incapaz de me destruir para o mal. Deus só é capaz de destruir o que me causa mal. Deus quer destruir tudo que te causa mal, mas não quer destruir você. Aleluia! Se você entende essa linguagem, uma das evidências que o povo não entende a linguagem de Deus é que quando começam a crescer no plano de Deus, deixam Deus para trás. Porque eles falam o idioma espiritual, mas carregam a linguagem do mundo. A linguagem do mundo, enriquecer, crescer financeiramente, prosperar, significa ter poder sobre os outros. Significa elevar o padrão social. Aqueles meus amigos mais pobres não fazem mais parte da minha vida. Preciso andar com gente da elite, com gente da grana, que compre as mesmas coisas que eu compro, que frequenta as lojas que eu frequento e que vão abrir mais portas de dinheiro para mim. Então o crente acha que essa bênção da provisão financeira de Deus, da prosperidade de Deus, significa agora que ele precisa agir dessa maneira. Ele fala a língua do céu, mas não conhece a linguagem do céu. Ele tem no coração a linguagem do mundo. A linguagem do mundo é a linguagem do diabo. A linguagem do diabo chegou para Jesus e disse: se prostre e adore, vou te dar tudo. Riqueza. Você vai ser o homem mais rico da terra. Poder, controle sobre exércitos, governos, tudo que você quiser, Jesus. Fale a minha linguagem. Jesus, ame o que eu amo. Adore o que eu adoro. Jesus conhece a linguagem de Deus. A linguagem de Deus fará você entender que somente Deus pode ser adorado. Há um só que é adorado.
Na linguagem de Deus, quando você conhece a linguagem de Deus, quanto mais você cresce entre os homens, mais você se quebranta diante dele. Hã? É assim. O falar em línguas vai capacitar você a desfrutar das árvores do jardim de Deus. Você não vai só saber, você vai conseguir desfrutar daquilo. Você vai conseguir viver aquilo. Diga, a linguagem do Espírito me ensina a viver, a se comportar da maneira certa, no ambiente de Deus. Aleluia! O Espírito nos ensina muitas coisas. O Espírito Santo. Em Romanos 8, o texto diz: o Espírito te ajuda na tua fraqueza. Qual é a tua grande fraqueza? Hã? Não saber orar como convém. Diga, minha grande fraqueza é não saber orar como convém. Romanos 8, 26 e 27 diz isso. O Espírito te ajuda a orar da maneira certa. Porque Deus tem uma linguagem. Você tem que falar a linguagem de Deus. Não é bom conversar com uma pessoa que você se entende? Eu vou falar com o Elvis porque ele me entende. Entende a linguagem. Ele não só me escuta, ele entende o que eu estou falando. E ele consegue me ajudar. Quando você vai conversar com alguém que não está entendendo o que você está falando. Como é difícil. Olha, Deus falou que vai agir na tua vida. Amém, pastor. Pois é, as coisas lá em casa então não, Deus falou que vai agir na sua vida, irmão. Amém. Sabe? Porque Deus, vai tomar banho. Quando você conhece a linguagem, por isso que é difícil para muitos de vocês separar a pessoa do homem de Deus. Vocês misturam tudo. Se eu chego para você na unção de Deus, no momento do Espírito, e digo: Deus está trabalhando para mudar a tua história. Você acha que é o Edmar que está falando? Amém, né? Glória a Deus, é incentivo, né? Um ânimo para minha emoção. Vá tomar banho. Quer ânimo para tua emoção? Vá atrás de um coaching por aí. Quando a palavra de Deus é verdade na vida de alguém, é profecia para você. Mas você conhece a linguagem emocional, você está acostumado com gente bajulando você, está acostumado com a linguagem emocional, a linguagem do plano desse mundo. Está acostumado com gente que só concorda com você. E que diz, não, é assim mesmo, não é assim mesmo não, você está errado. Não é assim não, engula o choro. Levanta essa cabeça porque Deus disse que vai mudar a tua história. Então comece a se comportar como alguém que Deus está mudando a história. Essa é a linguagem de Deus. A linguagem do mundo, se enfie num buraco e chore. Aí quando Deus usa na profecia, na unção, no espírito, você acha que é uma amiga falando com você.
Você não conhece a linguagem de Deus. Hã? Uma das coisas que está impedindo o plano de Deus de ser executado na sua vida é que você não fala a linguagem de Deus. Por isso, você precisa falar em línguas. Até que você aprenda a linguagem de Deus. Hã? Falar em línguas. Eu garanto que enquanto você estiver orando em línguas, você não vai estar falando besteira. Pense na maravilha. Deus estava escutando muita asneira. Aí Deus disse para o Espírito Santo: por favor, vá lá e dê uma língua espiritual para eles. E não deixe eles entender nada, porque senão eles vão se meter naquilo também. Só fala em língua. Aí você fala a língua estranha. Você não está entendendo bolhufas, mas Deus está escutando tudo. Quem tinha que ouvir está ouvindo. Aleluia! Eita glória! E à medida em que você começa a falar em línguas estranhas, Deus começa a trabalhar no seu íntimo a linguagem dele. E você começa a se habituar com essa linguagem. E aí, quando Deus fala, aquilo não é estranho para você. Você diz: eu conheço esse sentimento. Quando Deus quer se comunicar com você, você começa a sentir algo, você diz: eu conheço isso. Eu sei que é Deus. Aleluia! É assim ou não é? Fale em línguas. Quando você está falando em línguas, você está orando sobre o plano de Deus. Diga: quando eu falo em línguas, estou me comunicando com Deus sobre o plano dele para mim. Preste bem atenção nisso. Se você fala em línguas estranhas e você ora, depois que você faz isso, Deus sempre vai te responder. Isso pode acontecer de muitas formas. E isso vai sempre trabalhar no plano de Deus sobre você. Sempre. Sempre. Você está orando em línguas, e aí você vem no culto. Você orou em línguas e você veio no culto. E naquele dia a palavra falou muito forte com você. Deus está te respondendo. A linguagem que você se comunicou com Deus, está vindo a resposta daquilo. Você não sabe sobre o que você orou a Deus, mas Deus está te respondendo. Naquela palavra está a tua resposta. Quando você aprende a linguagem de Deus, você consegue identificar que Deus está te respondendo. E a resposta de Deus vai cooperar com o plano que Ele tem para a sua vida. Conheça a linguagem de Deus. Hã? Diga assim: Deus é bem resolvido. Diga assim: se eu confessar para Ele e me arrepender, para Ele está resolvido. Diga assim: para mim também tem que estar resolvido. Está resolvido para você? Essa é a linguagem de Deus. Hum?
Alguém morre, você se entristece. Essa pessoa está viva, está no céu. Isso tem que ser mais importante do que a tua tristeza. Hum? Há pessoas que ainda estão presas num luto de 5 anos atrás. Onde você está vivendo? Você não conhece a linguagem de Deus. Você vai se encontrar de novo com essa pessoa. Sim ou não? Então não chore. Se alegre. Gente do céu. Coisa triste seria se você nunca mais visse aquela pessoa. Hein, Rodolfo? Nunca mais visse o pai que partiu. Mas você vai ver ele. O dia que Jesus chamar, ele vai estar lá. Isso tem que me alegrar mais do que a tristeza da perda. Ah, pastor, isso é difícil. Qual linguagem você fala? É lógico que Deus entende. É lógico que eu entendo. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, pastor, parece que é um bloco de gelo. Alguém falou comigo, depois que faleceu o Fábio, acho que eu fiz, gente, uns 8 velórios. Logo depois, em janeiro, e 12 dias. Teve um dia que teve 3, não consegui fazer os 3. Ontem a gente fez um velório. A pessoa diz, mas pastor, como é que se pode, de onde vem essa força, como é que você tem tanta fé? Eu acredito no que eu prego. Eu vivo a palavra de Deus. Você não precisa fazer força. É só você pôr a palavra em você. Ela mesma gera os sentimentos. Agora, a gente não é de ferro. Tem tempos em que a coisa fica difícil. A tristeza pega. Mas há um espírito que visita você. E assim como Jesus estava lá no Getsêmani cumprindo o plano de Deus, disse: Deus, passa de mim esse cálice, senão eu não vou resistir. Veio um anjo do céu e o fortaleceu. Hã? Diga assim: eu vou viver o plano de Deus até o fim. Diga assim: se no caminho eu fraquejar, Deus levanta anjos para me fortalecer. Aleluia! Você vai viver o plano de Deus para você. Você vai viver. As pessoas não conseguem mais acreditar em transformação de vida. Não acreditam mais, gente. Por quê? Porque não vem. Mas existe transformação. Existem mudanças profundas que Deus faz na vida do ser humano. Ele ainda é um Deus que faz as pessoas nascerem de novo. Ele ainda é um Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que transforma, que muda, que faz nascer do nada algo extraordinário. Você conhece a linguagem dele? Onde as pessoas estão vendo uma tragédia terrível. Ah, pastor, o meu marido, minha esposa, o meu filho rebelde, aquele homem é um demônio.
viciado, bêbado, o Satanás, meu Deus, acho que tem uma obra de macumba todo dia. Você pode ver o problema, você pode ver a dificuldade, você pode sofrer o dano. Deus está vendo um grande milagre. Deus está olhando e vendo, olha, quando eu pegar ele, não vai ser só ele que vai se converter. Eu vou fazer uma coisa na vida dele, que as pessoas, os vizinhos, parentes vão olhar e dizer: eu preciso conhecer esse Deus. Se esse daí teve jeito, tem para qualquer um. Deus está trabalhando um plano perfeito para a sua família. Deus está trabalhando um plano perfeito para os seus negócios. Aleluia! Você sofre, você não consegue ver porque você não conhece a linguagem, por isso você estranha, você chega aqui quebrantado, você chega aqui triste, você chega aqui abatido, querendo desistir, e o pastor vem e diz: você vai vencer, você vai crescer, eu estou vendo grandes milagres na tua vida, e você diz: eu não estou vendo nada, pastor. Esse pastor é louco, esse pastor não está vendo nada, esse pastor está inventando uma história só para me agradar, só para não sei o quê. Pense o que você quiser, vai ser abençoado. O plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Deus está levantando ministérios poderosos no nosso meio. Haverá grandes sinais sobre essa cidade. O plano de Deus vai acontecer. Você vai estar lá ou não? Você só precisa de uma coisa: no início, no meio e no fim desse plano, que Deus esteja lá. Que Deus esteja lá. Fale a linguagem de Deus. Você vai começar a ver o que Deus está vendo. Você vai começar a sentir o que Deus está sentindo. Você vai começar a perceber o que Deus está percebendo. Você vai começar a ouvir o que Deus está ouvindo. O profeta estava humilhado e prostrado. Ele perguntou para o servo: o que você viu lá? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta diz: se prepara que vai chover. Ah, você viu uma nuvem, vai chover? Eu vi uma nuvem. O profeta diz: se prepara que vai chover. Mas eu vejo nuvem todo dia. Mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O que você está vendo? Estou vendo um pequeno povo que tem anseio por mais de Deus. Então, o profeta olha e diz: então se prepara, porque virá abundância por aí. Aleluia. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus estará com você nele. Por isso será perfeito. Não vai ser perfeito porque não haverá falhas, ou porque você não vai ter desafios. Vai ser perfeito porque Deus estará lá. O plano de Deus construiu um jardim, um lugar de encontro com o homem todos os dias. Pela desobediência entrou a morte que separou de Deus. Jesus Cristo restaurou isso para nós. Nos colocou de novo num lugar que Deus nos visita todos os dias.
Diga assim: o jardim de Deus significa estar em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você voltou para o jardim. A palavra do Senhor Jesus é o fruto que você precisa comer. Sem essas bênçãos de Jesus, você não vai sobreviver nesse lugar. A linguagem de Deus foi dada para você aprender a viver no jardim. Satanás falou e o homem caiu. A linguagem do Espírito Santo foi te dada para você não cair. Jesus foi batizado com o Espírito e foi levado ao deserto. Ele falou a linguagem de Deus. Ele não caiu. Note uma coisa, eu já disse isso, já ensinei. Os homens e mulheres do Antigo Testamento caíram. Davi caiu, Salomão caiu. Muitos, 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 muitos. Sansão, Abraão. Os erros e pecados deles todos estão lá escritos. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, não caiu. Pedro foi batizado com o Espírito Santo, não está escrito que ele caiu. João foi batizado com o Espírito Santo. Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Felipe foi batizado com o Espírito Santo. Estevão foi batizado com o Espírito Santo. Timóteo foi batizado com o Espírito Santo. Tito foi batizado com o Espírito Santo. Eles não caíram. Isso não é impressionante? Não fale a linguagem do mundo. Fale a linguagem do Espírito. Meu Deus. A linguagem do Espírito. Fique em pé. Estamos caminhando para o final. Obrigado, Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Maravilhoso, Jesus. As palavras que estão vindo ao seu coração, fale elas para Deus. As palavras que estão vindo ao seu coração não são tuas, são palavras do Espírito Santo. As palavras que estão subindo à sua mente, seja em português, seja em língua estranha, são palavras espirituais. Porque mesmo falando em português, você pode falar uma língua espiritual. Se ela vem do Espírito Santo, ela é tão espiritual quanto uma língua estranha. Quando você está na presença de Deus e você deixa fluir as palavras do Espírito no seu coração, ela é tão espiritual quanto as línguas estranhas. Fale ao Senhor como Ele é maravilhoso para você. Como você precisa de Jesus. Como você precisa do Espírito dele. Oh, querido Jesus. Oh, precioso Espírito Santo.
enquanto o teu povo se comunica com o Senhor. Estenda a tua mão para ajudá-los. Estenda a tua mão, Senhor, para abençoá-los. Está no teu plano fazê-los crescer. Está nos teus planos usá-los grandemente. Está nos teus planos resgatar os seus familiares. Está nos teus planos, Senhor, avivar o coração entristecido. Está nos teus planos desligar toda a dor do passado. Está nos teus planos. Está nos teus planos, Senhor, abençoá-los. Seja livre. Tudo aquilo que impede você de desfrutar livremente de toda a árvore do jardim. Tudo o que impede você de comer livremente de qualquer árvore do jardim de Deus. Eu ordeno que deixe a tua vida. Eu ordeno que deixe teu coração. Eu ordeno que deixe a tua família. Eu ordeno que deixe a tua história. No poderoso nome de Jesus. Tudo aquilo que impede você de comer livremente do que Deus fez a teu favor, saia da tua vida, saia da tua história, saia do teu caminho, no nome poderoso de Jesus. Todo mal desapareça, toda angústia desapareça, toda tristeza desapareça, toda linguagem caída cesse, toda voz que não vem de Deus cale-se nos seus ouvidos. Cale-se na sua mente, no poderoso nome de Jesus. Toda obra de encantamento, todo espírito que trabalha para confundir a linguagem, eu amarro esse demônio e digo: fora da tua vida, fora da tua história, fora do teu caminho, no poderoso nome de Jesus. Toda a confusão do mal, fora da tua vida, fora da tua casa, no poderoso nome de Jesus. O Espírito da bênção toca sobre tua vida, toca tuas mãos, toca tua mente, toca tua fronte, toca o teu coração. O Espírito da vida te abençoa nessa noite. Seja livre de todos os males e receba a bênção de Deus, a vitória do povo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ainda esta madrugada Deus te dará sonhos, Deus te contará parte do plano dele, Deus vai te dar os sinais do projeto dele sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Que a bênção, o poder e a paz do nosso Senhor esteja sobre tua vida. A graça e a unção de Deus fique selada sobre tua cabeça. Leve para sua casa, para dentro da sua família. E isso influencie todas as coisas naquele lugar. Vai na paz, vai na bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.